Paulo disse que abriu mão de todas as coisas para ter a Cristo. Ele abriu mão de tudo e considerou tudo como esterco. Você sabe o que é esterco, né? Esterco é coisa de colocar no lixo, jogar no lixo. Ele disse que jogou tudo no lixo, assim como se joga o esterco no lixo. Aí ele diz: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Glória a Deus. Observe, ele disse, ele estava dizendo: eu renunciei meu conforto, eu renunciei família, eu renunciei emprego, eu renunciei a minha própria vida, renunciei tudo, me dispus à renúncia e ao sacrifício, e os sacrifícios das piores categorias, e ele estava disposto a dar sua própria vida, porque ele acabou mais tarde renunciando à sua própria vida por causa desse compromisso que havia feito com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, trazendo para os nossos dias, a questão é: até que ponto estamos dispostos a renunciar? Até que ponto estamos dispostos a renunciar? Qual é a consistência do nosso cristianismo? Temos um cristianismo de conveniência ou um cristianismo comprometido com a verdade, comprometido com Deus, com Jesus, daqueles que diz assim: não abro mão, não posso desistir? Até que ponto estamos dispostos a renunciar? Às vezes estamos dispostos a renunciar um pecado ou outro. Eu não posso matar, renuncio o assassinato. Eu não posso furtar, eu não posso roubar, renuncio a roubalheira. Mas não consegue resistir, não consegue renunciar às outras coisas. Para ser um cristão é preciso renunciar, e se for preciso, a própria vida, mantendo sempre firme a sua decisão ao lado do Senhor Jesus. Glória a Deus. O que é mesmo renúncia? Nós vimos na ceia passada que renúncia é a recusa da posse de algo voluntariamente. Recusar voluntariamente tomar posse de algo. Nesse caso, espiritualmente, é a recusa da posse de algo que entra em choque com a natureza de Deus. A recusa da posse de algo que entra em conflito com a palavra de Deus. Quer dizer, tudo que a palavra de Deus restringe, nós renunciamos. Glória a Deus, é isso que é renúncia. Mas como eu disse para os irmãos, o Senhor Jesus não é tirano, Deus não é tirano. Eles não impõem assim uma exigência à força e diz: você tem que fazer, como um tirano faz. Não, isso não agrada ao Senhor. Nós já vimos que Jesus respeita a nossa vontade, Ele respeita a nossa decisão. Por que respeita? Ele não disse assim: você tem que renunciar, você tem que tomar sua cruz. Ele disse: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser me seguir, então ele não obriga ninguém a servi-lo. Glória a Deus. Ele não quer as pessoas contrariadas, amarguradas, dizendo: por que você está triste? Por que você está amargurado? Porque eu tenho que servir Jesus, e para servir Jesus eu tenho que renunciar a tudo. É porque eu tenho que servir Jesus, e para servir a Jesus eu tenho que me dispor a sacrifícios terríveis, muito dolorosos, muito exaustivos. Jesus não quer ninguém assim, renunciando, contrariado, revoltado, amargurado. Pelo contrário, Jesus quer que nós façamos uma renúncia consciente e voluntária, por livre e espontânea vontade, por amor a Ele, e que nós tenhamos prazer em fazer essa renúncia.
Por isso, Ele nos deixa à vontade para renunciar. Ele não obriga ninguém, não força ninguém, porque Ele não quer ninguém chorando. Por que você está chorando? É porque eu tive que renunciar. Tive que renunciar às coisas que eu tanto gostava, mas Jesus disse que se eu não renunciar, eu vou para o inferno. Eu tive que renunciar. Não, Jesus não quer ninguém assim. Ele quer que as pessoas, de livre e espontânea vontade, decidam renunciar o que ele não gosta, o que causa dor ao coração dele, o que causa sofrimento e aborrecimento a ele. E por causa dessa renúncia que Jesus tem colocado como condição para seguir o cristianismo, muitas e muitas pessoas têm desistido de seguir a Cristo, têm desistido da conversão, têm desistido de um compromisso com Cristo. São muitas as pessoas que dizem: eu gostaria de ser crente, mas é muito difícil, eu vou ter que largar isso, eu vou ter que largar aquilo, eu vou ter que largar aquilo outro, e eu não dou conta, sabe? Olha, para ser crente eu vou ter que deixar minha cerveja, para ser crente eu vou ter que deixar meu carnaval, para ser crente eu vou ter que deixar meu isso e meu aquilo, e eu gosto muito, eu não consigo deixar o meu cigarro e tal, então eu não dou conta, por isso eu não vou ser crente, por isso eu não vou me converter a Jesus. Em Marcos 10, versos 21 a 22, está um caso típico desses. Aquele jovem que se aproximou de Jesus, chegou todo empolgado, todo animado, motivado, e disse: bom mestre, gostaria de saber do Senhor, o que eu preciso fazer para me salvar? Na verdade, ele não queria saber. O que ele queria é que Jesus aprovasse a entrada dele no céu com toda a riqueza que ele possuía. Mas ele não gostou da resposta de Jesus, quando Jesus disse: você renuncie toda a sua riqueza em benefício dos pobres, distribua aos pobres. Ele tinha que renunciar à riqueza, irmãos, e ele não estava preparado para isso. A atitude dele, saindo, retirando-se triste da presença do Senhor, foi algo que tacitamente disse: poxa, se não fosse essa renúncia, eu ia te seguir. Se não fosse essa renúncia, eu iria me converter a ti. Mas por causa dessa renúncia eu não dou conta. Não consigo me converter a ti, porque eu não consigo abrir mão da minha fortuna. Mas por outro lado, em Marcos capítulo 10, versos 28 a 30, nós temos um outro relato de um grupo de pessoas que tomaram uma posição contrária desse jovem e disseram: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. Jesus disse: não há quem deixe tudo por minha causa, que não receba 100 vezes tanto nessa vida e no futuro a vida eterna. Glória a Deus. Todos os que renunciarem às coisas neste mundo por minha causa, receberão bênçãos que lhe valerão a pena, que lhe recompensarão 100 vezes tanto nessa vida e no futuro a vida eterna. Glória a Deus. Esse é o caminho que Jesus nos propõe. Jesus não é enganador. Jesus não engana ninguém com propostas mirabolantes para fazer a cabeça das pessoas. Não. Jesus já diz logo: você quer me seguir? Quer me seguir? Então renuncie a si mesmo. Renuncie a sua vontade para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai que está no céu. E segundo, disponha-se ao sacrifício. Esse é o segundo princípio que eu disse para os irmãos. Quando Jesus diz: toma a tua cruz e siga-me. A cruz de Jesus, como bem sabemos, fala
dos sofrimentos comuns aos seus seguidores, quando estes se convertem. Se você vai dar uma olhada nos sacrifícios que os convertidos a Cristo têm que encarar no seu dia a dia, do exercício da sua fé, da sua caminhada, você vai encontrar afrontas. Os discípulos foram afrontados, os discípulos foram ameaçados, os discípulos foram alvo de zombaria das pessoas, eles foram rejeitados e por fim eles foram executados, foram assassinados. Mas todos eles estavam preparados, porque já haviam recebido esse ensinamento de Jesus. Eles estavam preparados que para servir a Deus é preciso se dispor ao sacrifício. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versos 28 a 40, vemos os discípulos numa situação entravosa, uma situação completamente ameaçadora. E depois das ameaças, veio-lhes os açoites. As pessoas que estavam ali bateram nos discípulos. As pessoas que estavam ali os açoitaram e fizeram injúrias, disseram para eles não falarem mais disso não, porque senão ia piorar a situação. E a Bíblia diz que ao invés de saírem dali tristes por esse sofrimento, eles saíram, pelo contrário, foi exultantes. Exultantes por quê? Por se sentirem dignos de sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse é o tipo de comportamento que Deus espera dos seus servos, que Jesus espera dos seus seguidores, que renunciem, que se disponham ao sacrifício por Ele, mas não se disponham chorando de tristeza, chorando de lamentação, mas que até possa chorar, mas possa chorar de emoção e de agradecimento a Deus, por ter lhe permitido passar por algum tipo de afronta, algum tipo de sofrimento, mas em defesa da sua fé. Glória a Deus. Quando a pessoa se converte, meus queridos, eu disse, ela primeiro nega a si mesma e abraça pelo menos 4 tipos de desafios. Tome nota. A pessoa nega-se a si mesma e abraça 4 tipos de desafios. Eu vou pincelar só por causa do tempo. Mas o primeiro desafio que as pessoas convertidas enfrentam é a luta contra o pecado, a luta contra esse mundo pecaminoso. E não é uma luta para 10 anos, 20 anos. Não é o caso, eu já vi pessoa falar assim, eu fui da igreja 50 anos, hoje eu estou afastado, mas eu fui da igreja há muito tempo, 50 anos. Eu vi um velho que batia no peito e dizia, há 32 anos eu sou crente, mas depois ele veio a tomar atitudes de desviados. Isso não resolve o problema, porque na verdade a nossa luta que abraçamos contra o pecado e contra esse mundo tenebroso, irmãos, é uma luta até a morte, até que a morte nos separe. Glória a Deus. Antes do crente se converter, antes da pessoa se converter, ela se sente livre para fazer o que lhe der na telha nesse mundo. Ela se sente livre. Às vezes ela critica o crente, você não pode fazer isso não. Você não pode fazer isso não, viu? Eu posso, eu não sou crente. Ela até diz assim, quantos já disseram isso para mim? É porque ela se sente livre para fazer o que bem entender. E para ela só é pecado matar e roubar. Às vezes, se não conseguir, esconder o roubo. Às vezes para ela isso é pecado. Mas o resto tudo é permitido. Mas depois que ela se converte, então ela passa a classificar o que é pecado. E abraça uma luta contra tudo que é pecado. Contra todas as propostas pecaminosas, contra todas as tentações pecaminosas.
Glória a Deus. Porque Paulo diz que quando a pessoa se converte, ela passa a crucificar a sua carne, ela passa a crucificar os seus desejos pecaminosos, crucificar as suas tendências pecaminosas. E 1 João diz, no capítulo 3, verso 6, que qualquer que permanece em Deus, ele tem uma marca, a marca da isenção do pecado. João disse, porque o que é de Deus, o que acontece com ele? Não peca. Aí ele diz, porque se alguém pecar, esse não é de Deus, mas sim é do diabo. João foi claro. Ele aqui colocou a linha divisória bem vívida, para que a pessoa discerna bem, para que ela perceba bem se está do lado de Deus ou do lado do diabo. Ela diz, se você é de Deus, então você não peca. Mas todo aquele que peca é do diabo. Então é uma luta que o crente abraça contra o pecado, porque na verdade o crente, a pessoa quando se converte, não é que ela simplesmente não vai ser mais tentada ao pecado, não é que ela vai ser livre completamente do pecado, não, o pecado vai continuar tentando seduzi-la, vai continuar tentando convencê-la de uma ou de outra forma, mas a pessoa abraça aquela luta e vai lutar contra o pecado. E a luta dele contra o pecado não é só para não pecar, mas é uma luta de condenar o pecado, é uma luta de advertir as pessoas contra os efeitos daninhos do pecado, é uma luta de aconselhar as pessoas também a abandonarem o pecado. Glória a Deus. Esse é o primeiro desafio. Quantas e quantas pessoas não conseguem superar esse desafio? O segundo desafio é a luta contra Satanás e os poderes do inferno. Glória a Deus. Quando a pessoa estava lá no mundo, sem se converter, a pessoa vivia sob o reino de Satanás. Sob o reino de Satanás. Ela se alimentava do reino de Satanás. Ela amava o reino de Satanás. Ela divulgava o reino de Satanás. E qual é o reino de Satanás? É o reino do pecado, é o império do pecado lá fora. Antes da pessoa se converter, ela dizia assim, esse ano eu vou para o carnaval lá no Rio, lá o carnaval da Mangueira. Aí a outra diz, não, eu gosto do carnaval do Pelourinho. Eu disse, não, eu gosto da Sapucaí. Mas lá é bom? É maravilhoso, mas é uma maravilha, mas é gostoso demais, é bom demais, eu não perco aquilo ali por nada. Quer dizer, a pessoa está se alimentando daquilo que é do reino de Satanás, está propagando, tentando seduzir as pessoas a entrarem, a se envolverem naquilo ali. Mas quando ela se converte, muda as coisas. Aí ela não convida a pessoa mais para o carnaval, ela convida para a igreja. Ela convida a pessoa para buscar a Deus. Ela convida a pessoa para entrar debaixo do reino de Deus. Sai do reino de Satanás e entra debaixo do reino de Deus. Glória a Deus. É esta a mudança que existe na vida da pessoa. Ela abraça aquele desafio para propagar agora o reino de Deus, para amar o reino de Deus, para se alimentar do reino de Deus, né? Todos que se converteram no passado fizeram isso. Agora, ao invés de convidar as pessoas para irem para o antro de perdição, para irem para o reino de Satanás, elas fazem o contrário. Convida as pessoas para virem para o reino de Deus. Convida as pessoas para virem alimentar das coisas de Deus. Ela fala assim,